tão normal a tua vida, parece tão comum a minha ausência, parece até mesmo que mudei, parece que não vale a pena minha insistência, parece que é mais simples você viver assim. Talvez pra você não faça
Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimentar todos os internautas que estão nos assistindo. É um prazer, irmão Cauã, irmão Edinho, pelo convite. Nós estamos aqui em grande alegria em poder compartilhar um pequeno texto e um pequeno tema que, além de parecer simples, também é complexo. É pequeno, mas também é bem amplo. Meus irmãos, e o tema de hoje ele é muito importante, até para nós desmistificarmos algumas coisas. Coisas essas que muitas das vezes podem até acabar ministério, pode barrar ministério, pode fazer com que você deixe de fazer algo para a casa do Senhor, na sua casa, ou seja, em qualquer lugar, por achar que um é mais importante que o outro, um faz mais que o outro, e nada mais, nada menos nós iremos tratar hoje acerca do que é dom. Então o tema dessa noite é o que é dom, né? E o texto base a qual nós iremos tratar aqui, e nós iremos interpretar e entender à luz da Bíblia e de comentários aqui dos nossos irmãos Jefane e Giovana, é o que é dom à luz da Bíblia. E o texto base se encontra em Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 4 em diante, amém? Gostaria que o irmão Jefane pudesse começar. Em Romanos capítulo 12, versículo de número 4, assim diz: Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. O dom, irmãos, é um tema bem interessante, porque ele vai além de um nome de efeito, dom. Então, tem muita coisa que a gente pode se aprofundar na palavra dom. E dom nada mais é do que talentos e habilidades dadas por Deus a alguém ou à igreja para a gente honrar a Deus com esse dom. Cultuar, servi-lo, adorá-lo, enfim. E existem 3 tipos de dom, que é o dom da revelação, os dons de poder e os dons vocais. Nessas 3 ramificações, a gente vai falar sobre alguns desses dons, né? Estando eles o dom da revelação, o dom do poder e até mesmo dos dons vocais. Mas eu quero ler aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ver quais são os dons que a palavra vai recitar para nós, né, acerca dos dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo número 12, vai falar assim: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Agora começa a falar sobre os dons. Versículo de número 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil,
Porque pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, a outro, dom de discernir espíritos, e a outro, variedade de línguas, a outro, a interpretação das línguas, mas em um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Uma leve explicação, irmãos, porque esse mesmo texto vai sincronizar com o que a gente acabou de ler no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo de número 4 até o versículo de número 8. Como um só corpo, temos todos esses dons. Só que não é a gente que escolhe, é o Espírito que nos entrega conforme a função que nós vamos exercer. Então, dependente se a pessoa está destinada a um ministério, está destinada à sua operação ou seu serviço na obra, o Espírito Santo vai lhe entregar aquele determinado dom. A Giovana ela vai falar um pouco, irmãos, sobre a diferença de cada dom. Começando agora pelo dom da revelação. Quais são os dons da revelação? Os dons da revelação é a palavra de sabedoria, do conhecimento, do discernimento de espírito, a busca, a orientação divina. É um exemplo. Quando o pastor da igreja ele vai pregar no dia, e aí ele vai orar a Deus para que dê uma palavra. E Deus dá uma palavra, e através daquela palavra, Deus revela ali para ele o que a igreja precisa ouvir através daquela palavra. E eu vou ler uma parte aqui que é bem interessante, que ela se destaca. Os dons de revelação têm a finalidade de capacitar pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo uma sabedoria superior à sabedoria humana, um conhecimento superior e um entendimento superior do mundo espiritual. E ele se destaca no versículo de Jeremias 33, 3. Lê esse versículo, Jeremias 33, 3. Vamos ler. Jeremias, capítulo número 33, versículo de número 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É a sabedoria do céu. Aquilo que o homem não consegue compreender, mas Deus tudo revela. Sabe aquele momento que você ora pedindo a Deus uma palavra? Deus tem que tomar uma decisão, mas eu quero uma orientação segundo a tua palavra. E ao momento que Deus fala com você, a palavra da sabedoria. A palavra da ciência. A palavra da ciência a gente vai ver através de muitos pregadores. O que é a palavra da ciência? É o livro que você lê. A capacitação que você busca. Aí a gente vai identificar quem são seus professores, da onde você tira os seus estudos. É a sua capacitação, pode-se dizer até mesmo uma capacitação teológica. Da onde você vem, da onde vem a sua essência. Agora passando para os dons de cura. Quais são os dons de cura? Mas antes de nós passarmos para o dom de cura, é importante também, para esclarecer um pouco, que o dom de revelação, ele entra também no exemplo da vida de Salomão. Tem um versículo de referência, que é 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Tá? Para a gente falar. 1 Reis, capítulo 13, versículo 28. E também, quando Deus dá sonhos a Daniel. E tem um versículo que ele ressalta, que diz assim, em Daniel 2, 19 e 22. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão à noite. E Daniel louvou ao Senhor dos céus e falou Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo escondido e conhece aquele que está em trevas e mora em luz. Referente a Salomão, pode ler. 3:28. 1 Reis, capítulo 3, verso 28, diz:
E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. E um comentário rápido em cima disso, entre a diferença da palavra de ciência e de sabedoria. Em linhas gerais, a sabedoria, ela propriamente dita, na maior parte das vezes, ela vem de Deus. E a grande função da palavra de sabedoria é, na maioria das vezes, te dar uma estratégia e um direcionamento. Já a palavra de conhecimento, ela tem a função de te enriquecer, de fazer com que você evolua e até mesmo de te dar a oportunidade de você se posicionar relacionado a assuntos até mesmo terrenos, assuntos de grande importância para a sociedade, como política, relacionamento, como história, seja o conhecimento que for. A grande diferença é a sabedoria, ela vem de Deus, diretamente de Deus, te dando estratégia, te dando discernimento na maior parte das vezes do que fazer, como fazer. E a palavra de conhecimento, ela vem na maior parte das vezes para que você possa evoluir como pessoa, como profissional, como cidadão, como crente, como filho, como esposa. A palavra de conhecimento, quando nós buscamos, nós encontramos. A Bíblia é clara em dizer, aquele que busca, encontra. E a Bíblia fala que quando nós buscamos, nós crescemos na graça e no conhecimento, nós temos um poder maior de tomar decisões baseado naquilo que nós acreditamos, nos nossos valores, nos nossos princípios. E está aí a grande diferença. A sabedoria, ela vem diretamente de Deus. E a palavra de ciência, nós temos que buscar isso. Claro que Deus nos capacita, mas nós precisamos buscar coisas que já estão prontas e preparadas. Basta nós apenas fazermos a nossa parte. E aí entra o segundo tópico, que é os dons de poder, que está relacionado o dom da fé, os dons de curar e o dom da operação de maravilhas. O dom da fé, eu tenho muito comigo, eu creio muito que ele está muito relacionado também à nossa oração. Vamos supor, alguém esteja passando por uma dificuldade e chega a nós e fala, irmão, eu vim aqui para o culto, mas meu filho está lá no hospital com uma enfermidade muito grave, não sei o que eu faço, e eu quero oração, ora pelo meu filho, ora por nós. E aquela pessoa ora com fé e naquele momento ela profetiza, em nome de Jesus, quando aquela mulher voltar lá, o filho dela vai estar curado. Então, o dom da fé. E aí, quando ela chega, o filho dela está curado. E também tem os dons da cura e o dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas, ele já está ligado àquilo que é um dom que altera a ordem natural das coisas, considerada coisas impossíveis. Um exemplo que é muito interessante é a passagem Êxodo de Moisés, quando ele coloca o cajado e o mar se abre. Era uma situação impossível. Como que o mar no meio naquela situação iria abrir? E Moisés, com a orientação de Deus, com a orientação divina, ele vai lá, coloca o cajado e o mar se abre. Então ele está ligado ao dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas, ele altera a ordem natural das coisas. Aquilo que parece impossível para o homem, Deus, até através da manifestação do seu Espírito, torna possível no mundo natural. Quem diria que o mar vermelho pode se abrindo em dois? Para nós é impossível, mas se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E entre todos os dons de poder, o dom da fé também se sobressai entre eles. Por quê? O dom da fé, nada mais, nada menos, você confiar na palavra de Deus. Você trazer para a naturalidade aquilo que é irreal. Com plena convicção que tudo pode acontecer através da palavra de Deus. Então, é uma convicção. O dom de operação de milagres. No final do século passado, era muito comum nas igrejas. As pessoas começavam a orar por milagres e nisso acontecia. Cadeira de roda era levantada no meio do culto, muletas,
câncer sumia, ainda hoje acontece. Se orarmos com convicção em cima disso, ainda acontece. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo e os milagres continuam acontecendo. A fé, vale a pena ressaltar que ela tem diversas funções. Uma delas é que a fé ela serve para que nós possamos guardar aquilo que Deus nos traz. A fé ela serve para que nós possamos agradar a Deus. A nossa fé agrada a Deus de maneira que quando nós temos fé, nós confiamos na palavra do Senhor, nós cremos, nós sabemos que aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Quando nós temos fé, nós reconhecemos a soberania de Deus e dizemos pelos nossos atos de fé que o Senhor pode tudo, que o Senhor vai fazer tudo, que o Senhor Ele é maravilhoso. A nossa fé agrada a Deus. Um ponto importante da fé também é que existe a fé salvífica. Ela serve quando aquele primeiro encontro que nós temos com Deus, a fé ela nos enche, nos transborda de tal forma que nós podemos obter a salvação pelo um ato de fé, porque até agora nós não vemos, não apalpamos, mas nós sentimos o Senhor, e nós podemos sentir porque Ele é real, mas a nossa fé nos faz crer que um dia nos encontraremos com Ele, que um dia subiremos, que um dia nós iremos chegar até o lugar que Ele disse que chegaremos. E por último, a fé faz com que nós possamos vencer. A fé faz com que nós possamos chegar aonde muitos dizem que nós não podemos, porque muitos dizem que não chegaremos a lugar nenhum. Só que pelo fato de nós termos fé e confiança, isso aumenta a nossa capacidade, porque Deus Ele nos capacita e nos ajuda, porque nós confiamos, agradamos a Ele, e quando nós agradamos o Senhor, Ele se compraz de nós, pega na nossa mão e nos leva aonde Ele prometeu. E aí é interessante que para haver realmente cura e milagre, como nós estamos falando aqui, realmente tem que ter fé, né? Tanto que a palavra do Senhor destaca, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus. Então, realmente, os três aí, eles se ligam mesmo, porque sem fé não tem como a gente alcançar milagres e curas, mesmo tendo o dom de Deus. Realmente a gente tem que ter fé. E aí o terceiro são os dons vocais, que são relacionados ao dom da profecia, o dom de profetizar, porque há uma diferença, nós já vamos falar aqui, o dom da profecia e o dom de profetizar, o dom de interpretação de línguas e o dom de variedade de línguas. O dom da profecia, né? Você declara através de Deus a mensagem que ele quer falar ao povo. Antigamente, ouvia-se falar no Velho Testamento, a maioria começava a falar sobre o profeta, Nabi, voz de Deus na terra. Ele passava para o povo, geralmente ao povo de Israel, a mensagem de que Deus queria falar. Então, geralmente era a palavra, quando Deus usava um profeta, era para palavras de arrependimento. Só que hoje, além de palavras que levam o homem ao arrependimento, também é para fortalecimento espiritual. Porque a mensagem da profecia, ela tanto corrige quanto te estrutura e te dá um caminho, uma orientação para onde você deve chegar. Essa é a profecia. Na profecia, você fala em nome de alguém, no caso a gente fala em nome de Jesus, e em favor de alguém. Então a profecia te faz receber uma palavra, a mensagem de Deus, e te fortifica, te orienta para onde você deve seguir. Profetizar, a gente pode usar também como um ato de fé. Um exemplo, às vezes nós podemos estar passando por uma situação difícil em casa. Nós possamos usar a nossa fé ali para profetizar. Senhor, eu profetizo que em nome de Jesus, segundo a tua palavra, não vai faltar nada na minha casa. Eu profetizo que na vida daquela irmã haverá cura. Eu profetizo que no culto de jovens, o Senhor trará mais jovens e terá salvação de almas. Então,
se destaca a profetizar, a gente pode usar, interligar a fé também, né? Profetizar, determinando ali algo com fé que vai acontecer. E eu vejo, e se vocês acharem, entenderem diferente, vocês podem discordar da minha pessoa, mas eu vejo que em alguns momentos o ato de profetizar, o dom de profetizar, ele vai acima de tudo como um ato que precisa-se de uma intimidade, um relacionamento com Deus. Porque nós não podemos chegar de qualquer jeito, qualquer coisa e falar, olha, eu quero que aconteça isso, só que como que você vai estar respaldado, como a sua palavra vai estar respaldada, e está aí uma coisa que você deve parar e pensar, olha, será que eu estou tendo uma verdadeira relacionamento, intimidade, será que eu estou em comunhão com Deus? Porque profetizar, liberar uma palavra para que as coisas sejam diferentes, para que tenha uma intervenção divina, é necessário que o Senhor conheça a voz daquele que está falando, é necessário que o Senhor conheça quem está de fato falando. E ele só conhece uma pessoa, só sabe e discernir de quem que é a voz, quando se tem um contínuo relacionamento com a pessoa. Então está aí um ponto importante, você precisa ter um relacionamento com Deus para liberar uma palavra profética. Muitas das vezes, Deus vai mandar uma mensagem para você, como foi dito, para edificar a igreja, para fortalecer, para fazer com que a igreja se arrependa. Só que usando a fé, e Deus fala que Ele te deu autoridade, que Ele te deu ousadia, que Ele não te deu espírito de temor, que o Espírito Santo está sobre você, está sobre a tua casa, e você tem livre acesso e plena liberdade para você profetizar. Só que como nós acabamos de entrar num consenso, que para profetizar é necessário você ter um relacionamento com Deus. Entenda? É necessário você ter uma comunhão, não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, certo? É necessário que nós tenhamos um relacionamento, intimidade com Deus, que Ele saiba quem é que está falando. Prova disso é o profeta Elias. O profeta Elias, quando ele fala que sobre a palavra dele não ia cair nem chuva e nem orvalho sobre a terra durante um período, se Deus quisesse ou não fazer, ele fazia ou não. Só que Deus sabia quem estava falando. O profeta estava respaldado, mesmo que Deus não tinha ordenado ele fazer aquilo naquele momento. Só que Deus sabia que era um servo de intimidade, relacionamento, e que não estaria falando de qualquer maneira, jogando palavras ao vento. Tinha um propósito, tinha um posicionamento, e era necessário ser liberada uma palavra. Então, um ponto importante, para você profetizar, muitas das vezes em situações adversas, você primeiro precisa ter intimidade e relacionamento com Deus, para que sua palavra tenha eficácia, tenha respaldo, tenha plenitude nas suas palavras. Verdade. E um ponto que você disse, a mensagem que Deus vai entregar para uma pessoa não é para alguém que não tem um relacionamento com Ele. Só que é muito comum, Cauã, da gente ver, é que assim, tem pessoas que não querem ter um relacionamento com Deus, mas quer escutar uma palavra profética na vida dele. Como é que Deus pode liberar uma palavra profética para uma pessoa que não quer ter um relacionamento com Ele? Ou até mesmo, vamos supor, a pessoa está precisando de algo. Em vez de ela entrar na intimidade com Deus, ela vai até uma pessoa que tem relacionamento com Deus para receber uma mensagem. Hoje em dia, é difícil ser profeta por isso. Porque as pessoas querem te usar para conversar com Deus, ou para saber o que Deus quer para a vida delas. Por falta de intimidade. Mas o verdadeiro dom da profecia, irmãos, é para quem tem intimidade com Deus. Deus fala com a pessoa e a pessoa fala com Deus. E quando necessário, Deus usa a pessoa para a edificação da igreja. O principal foco do dom da profecia é edificar a igreja através da palavra de Deus. Só para encerrar esse tópico, a Bíblia em Atos, no capítulo 19, versículo 6, ele destaca que a gente, às vezes, falando em línguas, a gente pode estar profetizando e não sabe. Às vezes a gente, vamos supor, está aqui falando em línguas, eu não sei o que você está falando. Mas na língua dos anjos você pode estar profetizando.
E um ponto importante, que eu acho que é o tema principal agora da mensagem, da conversa, da exposição desse tema acerca do que é dom. Nós já vimos que há diversidade de dons e todos eles são administrados e usados conforme Deus quer e da maneira que Deus quer. E eu gostaria de comentar juntamente com vocês aqui acerca da ideia que as pessoas têm na mente de, olha, se ele tem dom de profecia e eu não tenho um dom aparentemente que é mostrável, mas seja um dom de intercessão, por exemplo, ele é mais importante que eu. Se ele tem dom de interpretação de língua e eu tenho o dom de louvar, ele é mais importante que eu. E nós vamos entender que o Senhor fala, olha, somos membros diferentes, mas fazem parte de um mesmo corpo. Todos eles recebem orientações, todos eles têm direcionamento de uma só pessoa. Pessoa essa de Deus. Deus é que direciona, Deus é que fala. E ele ainda nos instrui mais, dizendo, nos capítulos 12, capítulo 14 de 1 Coríntios, que os dons, eles surgem de uma necessidade da igreja. Então, muitas das vezes, você não entende por que você pediu um dom para Deus. Pediu um dom para Deus e ele não te deu. Aí você fica chateado, mas não é porque ele não quis te dar. É porque o dom Deus dá quando se há uma necessidade da igreja. Uma vez que Deus dá o dom para você, você fica com aquele dom. Só que se não há necessidade, você não vai receber ainda. Agora, quando a igreja tem uma necessidade de dom, a Bíblia é clara em dizer que Deus dá o dom para a pessoa. E o dom e as revelações, tudo quanto Deus dá, ela é sujeitável ao profeta. Não que você vai usar Deus, mas você tem a autoridade de usar aquilo que Deus te deu. Muitas das vezes as pessoas falam, o meu dom é menos importante, o meu dom ele é menos mostrável, o meu dom ele é menos apalpável, ele é menos visualizado. E não, dom é importante, todos os dons são importantes, todos os dons são necessários para o andamento da igreja, e um ponto importante é que todos os dons, eles têm um único objetivo: atingir a unidade do corpo de Cristo. O dom que Deus te deu é para você e para a igreja. O dom que Deus te deu é para você e para todos que estão à sua volta, para que você, juntamente com todos, alcance a unidade do corpo de Cristo, para que nós possamos ser uma igreja lavada, remida, purificada no sangue de Jesus. É necessário nós estarmos em comunhão, em intimidade com Deus, entendermos que dom, cada um tem o seu, nenhum é mais importante que o outro, todos andam lado a lado, seguindo o direcionamento de Deus. Para fechar em cima disso que você falou, em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10, vai dizer assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, todo tipo de dom que você tem é para a glorificação de Deus através da sua vida. Todo tipo de dom que você tem, qualquer coisa que você faz ou exerce na igreja, é para glorificação. O apóstolo Paulo diz que aquele que faz algo para se vangloriar peca contra o Senhor e contra a igreja. Aquele que faz para se mostrar, para aparecer, ou para achando que é mais importante que o outro, não. Paulo diz, olha, se você está fazendo isso, você está fazendo e está pecando contra o Senhor e contra toda a igreja. Porque a sua intenção não é que a igreja atinja uma uniformidade, a sua intenção não é que a igreja seja evoluída, tenha os dons espirituais para que não haja falta
de palavras, de sabedoria, de conhecimento, de instrução, direcionamento na igreja. Esse não é o seu propósito. Seu propósito é mostrar que você tem. E Paulo fala, olha, melhor que não faça. Fique quieto, por mais que você tenha o dom, fique lá. No final das contas, você se resolve com Deus. Mas pelo menos é um pecado a menos que você vai ter de estar tentando fazer um negócio para se mostrar para os outros. E eu queria deixar um versículo aqui também para concluir isso, para a nossa meditação, que é em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que Paulo diz a Timóteo, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo ali aconselhou Timóteo a despertar o dom que já havia nele, que Deus já havia dado para ele. E quantas das vezes a gente não esconde aquele dom que Deus deu para a gente? É que nem o Cauã falou, cada dom é importante. Cada dom é importante na igreja, cada dom é importante na casa de Deus. Deus quer usar você com o seu dom para operar milagres, para operar maravilhas, para que o nome dele seja glorificado. E que nem ele falou, eles falaram aqui, quanto o Cauã, quanto o Jeff, né? A igreja é um corpo. E quando falta alguma parte do corpo, está incompleto. Então, a igreja não precisa só da cabeça, a igreja não precisa só dos pés, não precisa só da perna, a igreja precisa estar ali com o corpo inteiramente. Então, realmente, cada dom que Deus dá a nós, todos são importantes. E com essa conclusão maravilhosa, nós queremos que você entenda que Deus vai te dar o dom no momento certo, na hora certa. Só que é um processo também de busca, um processo de relacionamento, de intimidade com Deus, e que você saia daqui e que você possa, daí da sua casa, ter sido edificado com essa palavra, sabendo e entendendo que dom há diversidades, porém, nenhum é mais importante que o outro. Dom é dom, e ele é usado para a uniformidade, para que a igreja possa atingir a sua unidade do corpo de Cristo, e que seja como Cristo fez, que não em prol dele, mas em prol dos necessitados, daqueles que estavam precisando, daqueles que precisavam de cura, de libertação, de salvação. E tem uma última coisa que é importante falar, não existe dom de libertação. Libertação é papel da igreja. Libertação não é dom. Em nenhum momento você viu algum discípulo, um apóstolo, ou até mesmo Jesus pedindo, ó Pai, me dê um dom de libertação. Dom de libertação não existe. Libertação é papel da igreja, é dever da igreja. Só que, como foi dito, assim como o dom de profecia precisa de relacionamento e intimidade, o papel, o dever de libertar as pessoas através da oração e do nome de Jesus, sendo o dever da igreja, precisa de vida constante com Deus. Amém? Então, se você tiver alguma dúvida, nós iremos disponibilizar uma caixa de pergunta, até mesmo não nesse horário, seria bom que vocês tivessem mandado as dúvidas de vocês. Caso vocês não tenham mandado, nós iremos disponibilizar uma caixinha de pergunta no nosso Instagram, o Madeb Atibaia e no Eleitos e Fiéis, para que você possa estar disponibilizando, colocando lá os seus questionamentos, se tem alguma dúvida acerca de dons espirituais, e nós, durante o decorrer dessa semana, talvez agora nessas semanas que até o próximo Centralizando, nós estaremos trabalhando acerca desse questionamento aí de dons espirituais nas caixas de pergunta no Instagram, e nós estaremos respondendo sempre que possível dúvidas que vocês venham ter porventura acerca dos dons espirituais. E agora, para encerrar, nós queremos fazer uma oração para que você venha entender e que a palavra possa ser trabalhada cada dia mais no seu coração, e que você venha entender que dom Deus dá quando surge uma necessidade da igreja, e que o dom é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Nós iremos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesse exato momento. Pai, Senhor, até, Senhor, encerrar, Senhor, eu Te peço
Meu Deus, essa pessoa, ó Pai, que escutou essa live, Senhor, que participou dando a sua pergunta, meu Deus, Senhor, ou que estava apenas escutando, ó Pai, vai de encontro a ele, vai de encontro a ela, meu Deus, essas pessoas, ó Pai, que têm enterrado seus dons, ó Pai, coloca, Senhor, ativa novamente, queima de novo a chama do Teu Divino Espírito Santo, dentro do coração, Senhor, dele, dentro do coração dela, para que possa ser renovado pelo Teu Espírito, e continuar, Senhor, sendo uma ferramenta, Senhor, na Tua obra, sendo uma ferramenta no corpo de Cristo, meu Deus, Senhor, para que possa edificar vidas. Espírito Santo, nos envolva, nos capacita, meu Deus, Senhor, venha nos orientar, Senhor, a cada dia mais, para que possamos aprender e nos aprofundar, ó Pai, naquilo que a Tua obra precisa, naquilo que a Tua igreja precisa. Continue trabalhando no meio de nós, Senhor, e cuidando de nós, assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, e com esta palavra, com este momento a qual nós estivemos falando e tratando um pouco acerca do que é dom espiritual, desmistificando algumas coisas que as pessoas achavam que era mais importante, que o outro não era, como funcionava o dom, como que serve, como que se usa, para que se usa, e que Deus possa continuar falando ao seu coração. Neste momento, nós queremos encerrar agradecendo primeiramente ao nosso Deus por mais esta oportunidade de estar na casa dele, poder falar de uma maneira mais sutil, mais informal, porém com a centralidade da mensagem que é Cristo, para nós entendermos como chegarmos até a Cristo da melhor maneira, através de dons espirituais, do relacionamento, da intimidade com Deus, amém? Meus irmãos, nós queremos nessa noite agradecer a vida deste casal maravilhoso, Jefone Carvalho, Giovana Matos, a qual fizeram parte conosco aqui nessa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, o ministério de vocês, e sempre que possível esteja cooperando com a gente, nos atendendo, dando prioridade para nós aí nas agendas, que os irmãos agora, depois que casaram, é um casal mais novo e itinerante do setor aqui de Atibaia, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu quero agradecer aqui a coordenação da nossa igreja, quero agradecer a vida do nosso pastor querido, pastor Lelis Washington Marinho, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua esposa, seu ministério, nosso irmão Edinho pela oportunidade e a confiança de nós estarmos neste trabalho, falando mais um pouco acerca das coisas do reino de Deus. Quero agradecer você que esteve conosco, nos acompanhando aí durante este período aí na live, nossa irmã Naciene Lopes, Edinara Massuia, Roberto Marques, Gene Moraes. E a nossa irmã Gene Moraes pede oração por seu neto Vitor. E nossa irmã Gene Moraes também pede oração por seu marido Flávio. Nós iremos neste momento orar, agradecendo a Deus pela oportunidade, apresentando os pedidos de oração da nossa irmã Geni e encerrando para a glória de Deus, amém? Peço que você se coloque de pé nessa noite, para nós estarmos orando e encerrando em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu mover, pela tua força, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua sabedoria, pelo conhecimento direto de Deus, a qual o Senhor nos concede. Que a tua palavra possa cada dia mais arder em nossos corações, que nós possamos entender mais dos teus desígnios para nossas vidas, do teu propósito. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos conceder, ó Pai, uma noite abençoada, uma noite em paz, uma noite feliz, uma noite de descanso, um sono reparador. Ó Deus, neste momento também apresentamos o pedido de oração da nossa irmã Geni Moraes, pelo seu neto Vitor, pelo seu marido Flávio, que o Senhor entre com a providência, seja de cura, libertação, salvação, seja, ó Deus, aquilo que a tua filha, o teu filho necessita. Entra com a providência, Senhor. Queremos te agradecer por tudo. Queremos te pedir também, Senhor, leva-nos embaixo das tuas mãos santa e protetora, nos livrando, nos guardando. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Parece tão normal a tua vida, parece tão comum a minha ausência, parece até mesmo que mudei, parece que não vale a pena minha insistência. Parece que é mais simples você viver assim. Talvez pra você não faça mais diferença. E tudo que eu queria de você era que você sentisse novamente a minha presença. Tenho saudade das noites que você descia de madrugada pra me buscar. E muitas vezes eu chegava do teu lado para contigo falar. Que grande intimidade, meu amigo, você tinha comigo. Agora mudou. Muitas vezes eu te chamo, te acordo e você nem percebe. Pensa que o sono acabou. Isso é simplesmente estresse, mas eu estou